Olá! Hoje nós iremos apresentar nosso trabalho para a disciplina de Engenharia de Avaliações. Nosso grupo é composto por Joyce do Amaral, Lucas da Graça, Natália Gonçalves e Nicole Niceto. O tema abordado hoje será sobre a norma brasileira 14653, parte 3. Ela trata sobre a avaliação de bens imóveis rurais e seus componentes. Olá, me chamo Nicole e começando agora falando sobre os objetivos da realização de avaliações de bens e imóveis rurais. Conforme a norma brasileira 14653, o objetivo principal da realização dessas avaliações é determinar o valor de mercado desses ativos. Essa norma estabelece diretrizes para a realização de avaliações imobiliárias e define critérios técnicos para garantir a precisão e a confiabilidade dos resultados obtidos. O processo de avaliação de imóveis rurais visa fornecer informações fundamentais para diversas finalidades, como transações de compra e venda, locação, financiamento, seguro, partilha de bens, entre outras. Além disso, a avaliação é essencial para a tomada de decisões estratégicas por parte de proprietários, investidores, instituições financeiras e governamentais. E, ao determinar o valor de mercado de um imóvel rural, são considerados diversos fatores, como localização, tamanho, características físicas e produtivas da terra, infraestrutura existente, potencial de uso e ocupação do solo, aspectos ambientais, entre outros. A avaliação deve ser realizada por profissionais qualificados e seguindo metodologias reconhecidas, a fim de garantir precisão e objetividade dos resultados. Olá pessoal, meu nome é Natália e nesse slide nós iremos falar algumas metodologias de avaliação. Como vocês podem ver, aqui tem 5 métodos diferentes para a avaliação de um imóvel. E aqui na metodologia de avaliação, ela contém muitos métodos que são muito importantes, que incluem, primeiro, método comparativo de dados 1 de mercado com a organização por fatores, que ele é o mais usado pelas consultorias. Também tem o método comparativo direto de dados de mercado como organização por inferência estática. Também tem método involutivo, que esse método ele é utilizado para imóveis rurais de grande escala, como por exemplo empresas, galpões, fábricas e entre outros. Também tem o método evolutivo, que ele é utilizado em caso de um imóvel construído num terreno que tenha sofrido constantes restaurações. E por último, temos o método de capitalização de renda, que utiliza o poder da capitalização do imóvel para determinar o seu valor. Bom pessoal, vou dar início aqui à minha apresentação, citando primeiramente aqui sobre a coleta de dados, na qual ela deve ser realizada de forma sistemática e abrangente. Isso inclui a obtenção de informações sobre o imóvel em questão, bem como dados do entorno que possam influenciar seu valor. Os dados coletados podem abranger uma variedade de aspectos, como características físicas do imóvel, a sua localização, acessibilidade, infraestrutura urbana, entre outros. Passando agora aqui para a análise desses dados, além da coleta, a norma também estabelece diretrizes para a análise dessas informações. Isso envolve a aplicação de métodos e técnicas adequadas para uma interpretação dos dados e chegar assim à estimativa precisa do valor do imóvel. A análise pode incluir comparação com imóveis semelhantes na região, o uso de modelos estatísticos, a consideração de tendências de mercado, dentre outros aspectos relevantes. Os avaliadores devem conduzir seu trabalho de forma ética e profissional, evitando assim qualquer viés que possa distorcer os dados da avaliação. Passando aqui para os fatores de valorização e desvalorização desses imóveis. Para que a análise desses dados possam ser eficaz, precisam ser considerados alguns fatores que podem influenciar a valorização e desvalorização desses imóveis. Dentre eles estão sobre a valorização, a localização e acesso, a proximidade a vias de transporte, como estradas principais ou rodovias, facilitando assim o acesso à propriedade, é um fator importante que pode agregar ao valor do imóvel. A qualidade do solo, a fertilidade e a qualidade do solo são aspectos cruciais para a produção agrícola. Propriedades com solo fértil e propício para cultivos específicos tendem a ser mais valorizados. Recursos hídricos, a disponibilidade de água, seja ela por meio de rios, lagos, açudes ou poços artesianos,
13 anos é essencial para atividades agrícolas e pecuárias. Topografia e paisagem. Terrenos planos ou levemente inclinados podem facilitar as operações agrícolas e o manejo do gado. Potencial de uso. A versatilidade da propriedade em termos de possíveis usos como agricultura, pecuária, turismo rural ou atividades recreativas podem aumentar o seu valor. Passando aqui agora para a desvalorização do imóvel, sejam essas 5 características que eu acabei de citar para a valorização de forma negativa, no caso a escassez delas, ou dentro desses 4 tópicos que eu vou citar a seguir. A restrição legal ou regulatória imposta por legislações ambientais de zoneamento ou de uso do solo podem limitar as atividades permitidas na propriedade, reduzindo assim a sua atratividade e valor. Riscos climáticos e naturais. Regiões propensas a desastres naturais como enchentes, secas, deslizamentos de terra ou incêndios florestais podem representar riscos adicionais para os proprietários. Problemas ambientais. Áreas com problemas ambientais como a erosão do solo, poluição do ar ou da água, contaminação por produtos químicos ou presença de área de preservação ambiental restritiva pode impactar negativamente no valor da propriedade. Condições econômicas de mercado. Fatores econômicos como flutuações nos preços de commodities agrícolas, demanda por produtos específicos ou na mudança das políticas agrícolas podem afetar o valor do mercado e das propriedades rurais. Nesse próximo slide, nós iremos ver a documentação necessária para a avaliação de imóveis segundo a norma. Tem o comprovante de propriedade, que é a matrícula atualizada do imóvel. Também tem a regularidade fiscal, que são certidões negativas de débito municipal e estadual, como o IPTU, o INSS. Também tem a parte ambiental, que são as licenças ambientais, cadastro ambiental rural, entre outros. Tem restrições legais e ambientais, que são declarações sobre áreas de preservação permanente, que é o APP. Também tem benfeitorias, que são descrição das benfeitorias existentes do imóvel, como construções, instalações e equipamentos. Também tem informações técnicas, que são laudos técnicos sobre o estado de conservação das benfeitorias, características do solo, topografia do terreno, infraestrutura disponível, entre outros. E ali do ladinho do slide, vocês podem ver a apresentação, que na apresentação os documentos devem ser organizados por categoria em pastas ou arquivos, com formatação uniforme e identificação clara. Eles devem ser legíveis e apresentados integralmente, sem cortes. E recomenda-se uma tabela de conteúdo para facilitar a localização. E a apresentação ela deve ser adequada ao meio de comunicação para garantir acessibilidade e compreensão. E aqui nesse slide, nós podemos ver a requisição da documentação e o reconhecimento da documentação segundo a norma. Na requisição da documentação, o engenheiro que avalia precisa pedir ao cliente ou ao interessado os papéis do negócio para poder fazer o seu trabalho. Não é obrigação dele checar se os documentos são legítimos ou fazer outras investigações antes de avaliar. E no reconhecimento da documentação, quando começa essa avaliação, o engenheiro deve primeiro ver quais são os documentos que estão disponíveis. E se o cliente não der todos os documentos necessários ou não explicar direito alguma coisa, o engenheiro tem que decidir se consegue fazer a avaliação mesmo assim. Se der para fazer, ele precisa deixar claro quais informações faltam ou estão confusas e quais suposições ele teve que fazer por causa disso. Falando um pouco agora sobre a responsabilidade do avaliador de imóveis rurais, de acordo com a norma, ele possui diversas responsabilidades que incluem competência técnica, onde o avaliador deve possuir conhecimento técnico e experiências adequadas para a realização da avaliação de forma precisa e imparcial. Isso implica em compreender as características específicas dos imóveis rurais, como topografia, tipos de solo, aptidões agrícolas, infraestrutura, entre outros, além de utilização de metodologias apropriadas,
onde devem ser empregadas metodologias reconhecidas e adequadas para a avaliação de imóveis rurais, levando em consideração as particularidades do mercado e as especificidades do imóvel em questão. Também é de responsabilidade do avaliador a coleta de dados e informações relevantes, né, sobre o imóvel, incluindo dados sobre sua localização, características físicas, documentação legal, condições de mercado, entre outros aspectos relevantes. O avaliador deve também manter a imparcialidade e a objetividade, sem receber influências externas que possam comprometer a integridade da avaliação. Isso inclui evitar conflitos de interesse e garantir que os resultados sejam baseados estritamente em critérios técnicos e no mercado. Além de tudo isso, o avaliador deve também ter como responsabilidade a emissão de parecer técnico, onde ao final do processo de avaliação, o avaliador deve elaborar um parecer técnico detalhado que descreva todas as etapas do trabalho realizado, os métodos utilizados, os dados considerados e as conclusões alcançadas. Esse documento deve ser claro, objetivo e fundamentado, proporcionando transparência e segurança para as partes envolvidas. Oi, meu nome é Joyce e agora eu vou falar um pouquinho sobre atualização e revisão das normas. A atualização periódica dessa norma é de suma importância por várias razões. Dentre elas, atender às necessidades do mercado, porque o mercado imobiliário pode mudar devido a fatores econômicos, demográficos e sociais. A atualização desta norma permite adaptá-las às necessidades e demandas atuais do mercado, garantindo sua relevância e utilidade. Também é muito importante corrigir as lacunas ou ambiguidades, porque à medida que a norma é aplicada na prática, podem surgir lacunas ou ambiguidades que precisam ser abordadas. A revisão regular da norma permite corrigir esses problemas e torná-la mais clara e precisa. Número 3. Incorporar avanços e técnicos, porque o campo da avaliação imobiliária está em constante evolução. Com o surgimento de novas técnicas, metodologias e tecnologias, a atualização da norma permite incorporar esses avanços, garantindo que os profissionais utilizem as melhores práticas disponíveis. Número 4. Refletir as mudanças legais e regulatórias. As leis e regulamentos relacionados à avaliação de imóveis podem mudar ao longo do tempo, portanto, a norma precisa ser atualizada para garantir que esteja em conformidade com a legislação atual. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a legislação e normas relacionadas. As legislações relacionadas à avaliação de imóveis urbanos podem incluir 3 tópicos, sendo o primeiro a legislação municipal, regulamentos de zoneamento, códigos de obra e edificações, planos diretores, leis de uso do solo, entre outros que afetam a permissibilidade de uso e desenvolvimento do imóvel. Como segundo, a legislação estadual, normas sobre registro de imóveis, tributação imobiliária, legislação ambiental estadual aplicável à área urbana, entre outros. Como terceiro e último, a legislação federal, normas sobre propriedade, direito imobiliário, tributação federal relacionada a imóveis e regulamentos ambientais federais, entre outros. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as relacionadas. Algumas normas relacionadas podem incluir a ABNT-NBR 14653/1, que está na série que estabelece os procedimentos gerais para avaliação de imóveis. A ABNT-NBR 14653/2, que define os procedimentos para avaliação de imóveis rurais. A ABNT-NBR 14653/4, que aborda a avaliação de empreendimentos. A ABNT-NBR 14653/5 trata da avaliação de negócios e empresas. A ABNT-NBR 14653/6 estabelece os procedimentos para avaliação de bens. Com assim, eu concluo o nosso trabalho e agradeço a todos pela atenção.